qual foi o teu primeiro post, Paola, que tu fez? Nossa, meu primeiro post que Assim, eu ó, a fiz... primeira coisa que tu publicou e foi público para a internet. Cara, na verdade, eu comecei no Instagram como todo mundo começa, né? Como usuária. Então, eu publicava, tipo, as fotos da minha cachorra e publicava as fotos da minha família e comecei desse jeito. E aí, quando eu entrei pra fazer conteúdo na internet, foi porque eu fiquei muito doente. Passei por uma cirurgia e eu tava em casa sem fazer nada, era nas férias e eu não podia fazer muita coisa porque eu tava operada, tava todo mundo de férias e eu não podia fazer nada. E eu gostava muito de gravar vídeos e tal. E eu gostava, era aquela época dos challenge, vocês lembram? De maquiagem, não tinha Reels ainda, nem nada. Isso era em que ano? 2020. 2020. Não, 2020 foi pandemia, né? Foi Então pandemia. foi 2018 e 2019. Acho que foi 2019. E eu confundo essas datas aí por causa da pandemia. Então acho que foi 2019 ali. E aí eu comecei a fazer aqueles challenges, não tinha Reels ainda, nem nada. E eu tava recém-operada e o Israel, Challenge meu marido... de make? De maquiagem. De maquiagem. Eu era maquiadora também, na época. E aí eu queria aproveitar aquela moda do challenge e queria fazer alguma coisa. E também queria ocupar um pouco do meu tempo. Todo mundo nas férias e eu não podia fazer nada porque eu tava operada. E aí o Israel, meu marido, ele falou assim, faz o vídeo que eu edito pra você. Porque eu não tinha noção nenhuma de como editar, de como que ia gravar. Aí pesquisei no YouTube como fazer challenge. Aí fiz um roteiro de challenge. E o meu primeiro challenge foi, então, de maquiagem. Aí eu lembro que a gente gravou errado. Em vez de gravar na vertical, a gente gravou na horizontal. Ficou com vinheta. Ficou bem ruim o vídeo. Mas eu postei. E daí ali foi o meu primeiro post, então foi um challenge de maquiagem, né? Primeiro conteúdo, assim. Primeiro conteúdo, aonde eu vi. E daí eu falei pro Zé, cara, eu gostei de fazer isso, quero fazer mais. Aí ele foi fazendo comigo e a gente começou a fazer daí juntos alguns challenges. E era bem legal, assim, as pessoas repostavam, tipo, com inspiração, sabe? Dos nossos challenges que a gente criava, assim, juntos. E foi bem legal. Na época a gente tinha bastante visualizações nesses challenges. Que não era Reels e tal. Eu sei que teve um que a gente bateu 50 mil visualizações. Foi bem massa. Só que eu não tinha um nicho muito bem definido, né? Eu postava meio que de tudo no Instagram, assim. Eu me lembro disso. Tu lembra disso? A gente vai chegar aí nessa história. Mas foi assim que eu comecei na internet, tipo, como produtora de conteúdo, né? E aí comecei, então, a postar conteúdo de maquiagem, challenge. Daí comecei a fazer dicas de maquiagem também, para aproveitar, para trazer mais clientes para o meu serviço de maquiagem. E então foi assim que meu primeiro post foi esse. Show de bola. Acho interessante que agora tem o Reels, né? E o pessoal parece que descobriu a transição. E o nicho de maquiagem chama essa transição de challenge, né? E hoje todos os nichos fazem challenge. Todos os E nichos. começou muito na make, né? A Ciri era do ramo da make também, já foi maquiadora, né, já Ciri? fiz um Você pouco de tudo. já foi maquiadora? Mais ou menos, assim, né? Não sabia Tentei disso. gravar uns vídeos, mas nenhum foi pro ar, porque eu odiava todos. Mas eu já gravei vários vídeos. Que legal, tipo de tutorial, assim. De tutorial, Que massa. Mas eu pensava, assim, em fazer mais de YouTube, né? Eu olhava bastante tutorial de maquiagem no YouTube. Então, o Instagram, assim, eu não olhava muito como produzir conteúdo pro Instagram, não. Acho que foi 2000 e... Acho que nessa época aí, 2017, por aí, eu acho. Que legal. Acho que muitas meninas passaram por esse sonho de pegar a make e fazer o digital pra make, né? Porque tem o tutorial. Eu também gostava do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube onde eu postava resenha de base e tudo mais, né? Só que aí, qual que era o problema? Tipo, eu não tinha dinheiro pra comprar todas aquelas maquiagens pra ficar fazendo tanta resenha, né? E daí, eu também queria fazer um conteúdo mais voltado pra maquiadoras, assim, né? Então, mas foi ali que eu comecei a entender o que significava, sabe? Como era diferente você postar para o público final ou para maquiadoras, né? E aí foi onde eu comecei a postar e tal, comecei a entrar no mundo da internet. Só que na época eu também cursava teologia, né? E que é a minha área de formação, sou teóloga, né? Nada a ver uma coisa com a outra, mas eu sempre gostei de áreas muito diferentes e a teologia é a minha paixão, assim, é o que eu gosto mesmo. E aí eu fazia maquiagem e eu queria muito agregar as duas coisas.
Então, dentro do meu perfil, eu falava de maquiagem e falava de Deus. Aí, às vezes, eu fazia uns devocionais me maquiando, assim, nos stories e Mas tal. é legal, eu acho que dá pra Fazia- linkar uma coisa na outra. Conheço várias que fazem isso. Fazia, tipo, sabe aquele maqui e prega? Tipo, fazia esses... Maqui fala era maqui prega. Era maqui e prega. Daí eu fazia essas coisas nos meus stories. Aí depois eu comecei a fazer na época era IGTV, né? E daí hoje eu vou olhar, assim, meus vídeos, eu falava bem baixinho, assim, desse jeito, assim, bem engraçado. Daí eu olho assim, deu uma evoluída, dá pra evoluir mais ainda. Mas foi bem interessante, assim. E aí, quando eu comecei a perceber que eu precisava entender mais sobre isso, sabe? Que eu precisava... E eu queria transformar isso em algo, não só uma brincadeira no Instagram, ou só por fazer, mas eu queria transformar em algo a mais, né? Dentro da minha visão de teologia, eu entendi que a internet ela podia ser também um campo missionário, digamos assim, né? Então, eu queria entender como fazer isso. Aí, um belo dia, apareceu, assim, no meu celular. Vamos chegar nessa parte. Apareceu no meu celular um anúncio muito interessante. Um rapaz que fala muito bem e escreve muito bem. Mas dá pra ver que nessa mesa aqui tem duas pessoas que tinham o mesmo ponto de desejo, que era fazer a maquiagem, postar e crescer nas redes sociais como maquiadora. Mas uma postou e outra não postou. E é interessante isso, né? Deve ter muita gente que tem vontade de fazer tal coisa, até grava, mas não posta, né? Não entra, vergonha, não né? entra no jogo. Por mais que tu não tenha... Eu sei que tu maquiou bastante e ganhou dinheiro com maquiagem, mas depois tu trocou de nicho. E até tudo bem, trocar de nicho acontece, mas... ser hoje uma criadora que vai muito bem no teu nicho hoje, que eu sei que tu vai muito bem... fez parte da tua história essa parte de ser maquiadora. Tu praticou post, praticou edição, praticou luz, praticou legenda, postou, né? Uhum. Então é interessante, pessoal. Quem tá com post aí, solta, cara. Solta porque quem se importa com vocês mesmos, a que vão falar? No final do dia, é só você contigo mesmo. Quem realmente pensa em ti no final do dia é tu mais duas pessoas, e assim, às vezes é só tu.